Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra de Deus nos diz, em Êxodo 14, a partir do versículo 8, se olha para a igreja, eu não vejo ninguém. Se eu tiro, eu não vejo aqui. Vamos ler a partir do versículo 8. Êxodo 14, versículo 8, diz: O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Hoje, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra. E o título dessa palavra é: Quando Deus diz, deixa comigo. Quando Deus diz, deixa comigo. O texto que nós lemos, numa outra versão, diz: O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Queridos, existe um lugar na nossa caminhada cristã onde a força termina, a força humana acaba. E esse é o momento, queridos, que nós percebemos que competência, inteligência, dinheiro, experiência, influência, recursos, amigos, não conseguem resolver o que nós estamos enfrentando. Este lugar é extremamente doloroso para a carne. Mas quando dá ruim para a carne, dá bom para a fé. Quando é ruim para a carne, é momento de Deus agir. É glorioso para Deus quando dá ruim para a carne. E é justamente quando Deus começa a fazer o que só Ele pode fazer, o que só Ele sabe fazer. Enquanto nós estamos confiando na força humana, no nosso braço, no dinheiro, no recurso, na nossa competência, isso significa, queridos, que Deus está permitindo a gente lutar, tentar, fazer alguma coisa que nós imaginamos que somos capazes de fazer. Mas quando a nossa força acaba, quando os nossos recursos acabam, quando nossas condições acabam, é o momento em que Deus diz: agora deixa comigo. Agora é minha vez. E a Bíblia, o tempo todo a Bíblia fala desse princípio espiritual, né? Ela revela esse princípio. Deus não divide a sua glória com a capacidade humana. Deus não divide. Ou é Ele, ou é Ele. E é isso que nós encontramos nesse texto que nós lemos. Lá em Isaías 42, ele diz: a minha glória eu não darei a outro. Então existem situações que o próprio Deus conduz os seus filhos a situações impossíveis, humanamente falando. São as chamadas provações de Deus. Não é porque Ele quer destruir, mas é porque Ele deseja revelar quem Ele é. Ele quer mostrar quem Ele é, queridos.
Qual é o contexto que nós lemos aqui, queridos? Israel saiu do Egito, a promessa já havia começado, mas antes de chegar à terra prometida, tinha o Mar Vermelho, tinha um obstáculo à frente. Atrás vinha o exército de Faraó, o maior exército do mundo da época. Se observa o cenário, à frente um mar. E provavelmente as águas deviam estar super agitadas, para deixar eles mais preocupados ainda. Atrás Faraó, símbolo de tudo que escraviza, tudo que domina, tudo que controla. Dos lados, montanhas intransponíveis. Esse era o cenário, queridos. Não tinha saída. Parecia ser o fim. Mas é exatamente ali que Deus faz um dos maiores milagres da história. Milagres que muita gente tentou cancelar, tentou desfazer. E eu me lembro de uma história que alguém falando, isso só pode ser uma mentira. Naquele lugar, as águas ali são muito baixas. Não tem essa profundidade toda. E tem tanta história tentando desqualificar. Mas eles não conseguem, queridos. Eles não conseguem. Porque imagina, se era tão raso que eles poderiam atravessar andando, como é que morreu um exército inteiro? Um monte de cavalos. Eles não têm como desqualificar aquilo que Deus faz. Esse era o contexto. Então Deus às vezes nos leva, queridos, ao limite. Porque muitas vezes nós imaginamos que Deus sempre abre caminho antes do problema aparecer. Mas frequentemente o que Deus faz é exatamente o contrário. Ele permite problemas. Ele fecha caminhos. Por quê? Porque enquanto existe uma alternativa humana, enquanto nós tivermos possibilidade, nós vamos tentar resolver na força do braço, na nossa sabedoria, na nossa condição. Enquanto tem alternativa, queridos, nós não olhamos para Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. E eu pergunto, de onde vem meu socorro? É exatamente nessas situações, queridos, que Deus entra e faz o sobrenatural. Quando o homem chega ao fim, é aonde Deus começa. Esse é um padrão em toda a Bíblia. Toda a Bíblia nós vemos esse padrão. Fala para a pessoa do teu lado, por que você acha que com você vai ser diferente? Esse é um padrão na palavra, queridos. Quando Deus faz o milagre na vida de Abraão e Sara, quando ela já tinha um ventre morto, quando humanamente falando era impossível ainda gerar, tanto é que quando o anjo fala que daqui a 1 ano ela vai gerar, ela dá risada, uma risada sarcástica, sabe de nada, inocente. Mas sabe o que acontece, queridos? Nasce Isaque, fruto da promessa, no tempo de Deus. É o padrão em toda a Bíblia. Gideão, quando Deus fala, eu vou te usar para libertar, vocês vão se livrar dos medianitas. Ele convoca o povo e ele estava tão empolgado, ele estava crendo tanto, que ele conseguiu levantar 32 mil homens. Deus falou, é muita gente, faz um pequeno teste. Os que quiserem ir embora, deixa aí. 22 mil desistiu, sobrou 10 mil. Deus falou, ainda é muita gente. Reduziu a 300. Sabe por quê, queridos? Porque não era uma guerra conquistada pelo exército, era uma guerra conquistada pelo sobrenatural de Deus. Tem guerras que não é para a gente lutar, é para descansar e deixar Ele fazer. E muitas vezes nós ficamos lutando, queridos. Josafá, que história linda. Eu me lembro ainda adolescente, criança, que essa é uma das histórias que me chamou muita atenção, marcou demais. Eu me lembro que eu brinquei com a minha mãe que eu ia, quando eu tivesse um filho, eu ia colocar o nome de Josafá. Ela falou assim, não faz isso não. Que história linda, queridos. Não havia força humana, não havia exército suficiente contra quem eles estavam lutando. Era impossível
humanamente falando. Então Deus levanta o profeta e diz para ele: nessa peleja não tereis que pelejar, eu vou pelejar. E Deus faz algo tão extraordinário, tão tremendo. Em toda a Bíblia, esse é o padrão de Deus. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus poderia ter vindo antes e curar o enfermo. Mas tirar um homem do sepulcro depois de 4 dias mostra o quanto Deus é tremendo. O povo da época teve que testemunhar isso, teve que reconhecer, é Deus na vida desse chamado Jesus, não tem explicação. Não tinha outra forma de explicar essa situação. Ele esperou 4 dias. E nós encontramos em toda a Bíblia esse padrão. Paulo diz, quando ele escreve para a igreja de Coríntios: quando eu estou fraco, aí eu sei que eu posso ter muita certeza que vai dar bom, porque Deus está no controle. É na força dele, é no poder dele. Então o Mar Vermelho, queridos, representa muito mais do que muitas águas. Representa tudo aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. Pode ser um vício, pode ser uma depressão, pode ser um casamento destruído, pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, pode ser uma culpa antiga, uma rejeição profunda, pode ser uma dependência química, pode ser uma batalha espiritual. O Mar Vermelho representa tudo isso. Hoje nós cantamos, né? Abriu o mar para eu passar. Ele está fazendo isso hoje. Ele faz isso o tempo todo. O tempo todo. Então há momentos que Deus permite um mar aparentemente impossível. Mas sabe por quê, queridos? Ele quer que eu e você conheça o que Ele pode fazer. Experimente o que Ele pode fazer. Há 43 anos fez esse mês que eu caminho com Jesus. E eu vi Ele abrindo o mar muitas vezes. Quando eu me converti, eu falei: Jesus, eu quero o Senhor, não vou atrás de trabalho não. Essa cidade inteira tem ficha minha para todo lado. Eu vou esperar o Senhor fazer uma porta sobrenatural. Eu ia para a igreja, chorar, orar, chorar, ler Bíblia. E Deus abriu uma porta sobrenatural. Já contei aqui, a maioria já ouviu isso. A chefe de recursos humanos da Café Iguaçu, a melhor empresa de Cornélio, que tinha um salário inicial já muito bom. De repente ela entra em contato pelo telefone da igreja. Nós morávamos no sítio, não tinha telefone, era um recado, usava o telefone da igreja. Satírio, estão ligando para você, que absurdo, fazia só um mês que eu tinha me convertido, que estava indo na igreja. Ela: Satírio, você está trabalhando? Não. Eu fui procurar minha agenda do ano anterior, achei uma anotação aqui quando a sua mãe veio aqui com você, pedindo trabalho para você. E eu achei essa anotação, por isso que eu estou te ligando. Não estou trabalhando. Então vem aqui. Eu já selecionei 15 fichas para passar pela psicóloga. Vem aqui, eu vou passar sua ficha para ela também. Nós temos 4 vagas. Fiz a ficha, passei pela psicóloga. Quando eu estava entre os 4, eu falei: nossa, que bom. Foi indicação da dona Tcheco. Ela falou: eu quero que você pegue esse camarada. Queridos, impossível humanamente falando. Mas quando Deus quer fazer, Ele deixa claro que foi Ele que fez. Ele é especialista, queridos. Ele é especialista em fazer. Aonde é o pior lugar para a carne, é o melhor lugar para a fé. É o melhor para o agir de Deus. É o melhor, queridos. Trabalhei 1 ano e 2 meses nessa empresa. Com quase 1 ano eu falei: Deus, quero mudança de emprego. Eu faltava muito no culto, porque eu trabalhava uma semana das 7 às 3, na outra semana das 3 às 11, perdia aula e perdia culto, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Uma semana, outra semana, e assim vai. Uns feriados, muitas folgas, mas muito ruim para a escola, para a igreja. Na outra semana eu trabalhava das 11 às 7 da manhã. Saía do trabalho e ia direto para a igreja dar aula na escola dominical, para depois ir descansar.
E eu falei, Senhor, e não vou procurar trabalho também, Senhor, porque é o Senhor que abriu essa porta, eu tenho que sair na hora do Senhor. Quando eu estava com 1 ano e 2 meses, o pastor me liga, Satírio, consegui para você fazer um teste no Banco Real. Eles já selecionaram algumas pessoas, o teste vai ser amanhã, você tem que ir hoje lá. Se o banco já estiver fechado, chama o gerente, fala para o seu Castro, que é ele que está te esperando. Saí do trabalho e fui direto no banco. Falei com ele, e ele falou assim, fala com um gerente administrativo. Quando eu fui falar com o gerente, ele falou, não tem como, mas já selecionei as fichas que vão fazer o teste. Falei, não, fala com o gerente lá. Ele falou para você me colocar no teste. Fazer minha ficha e me colocar no teste. Ele foi lá, voltou, eu falei, ele pediu, fez o teste, me colocou, no outro dia fui fazer o teste. Queridos, quando Deus está no negócio, Ele te mostra até as respostas. Eu fiz aquele teste, parece que alguém estava me dizendo qual era a questão que eu tinha que resolver. Fui o único que passei no teste, dos que fizeram o teste. Eram 2 vagas. Fui trabalhar no Banco do Brasil, porque Deus entrou no assunto. Queridos, quando Deus faz, Ele só faz quando não há capacidade humana, quando é Ele entrando na situação. É assim que Deus faz. Deus queria me colocar a trabalhar no Banco do Brasil. Passou as inscrições, eu não fiz inscrição, não queria, e passou a época e todo mundo disse, Satírio, vamos tentar, você quer muito voltar para o Paraná, é sua oportunidade, entrar no banco, depois transfere, né, Banco do Brasil todo. De repente prorrogaram as inscrições. Eu falei, eu vou fazer. E no dia do teste, queridos, Deus deixou muito claro que era Ele que estava fazendo. De 20 vagas, eu passei na 20º lugar. Na última vaga que tinha. Deus é Deus. Quando nós deixamos Ele ser Deus nas nossas vidas. Queridos, sabe o que acontece, queridos? Nossa carne gosta de controlar. Nossa carne gosta de manipular. Nossa carne gosta de resolver tudo. Nossa carne gosta de entender tudo. Nós temos prazer em dizer, vou conseguir resolver isso aqui, deixa com o Beck, quando o Jair fala, deixa com o Beck. Nem jogou de Beck, jogava de centroavante. Nós temos essa tendência de achar que nós conseguimos. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha através da fé, e fé tem a ver com descansar e deixar Ele fazer. Descansar e deixar Ele no controle. Deixar Ele no cuidado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, a fé cresce quando os recursos acabam. É assim que Deus trabalha. Porque enquanto nós temos recursos, nós não damos passos de fé. Ficamos esperando a situação. Mas é interessante, queridos, que esse texto fala de um silêncio também, né? O Senhor pelejará por vós, e vocês calem a boca, em outras palavras. E diz, e vocês vos calareis. O que isso significa, queridos? Não significa passividade. Silêncio não significa passividade. O silêncio da fé significa confiança. Significa parar de discutir, parar de reclamar, parar de tentar controlar. Significa descansar. Tem batalhas que não são vencidas falando ou agindo. São vencidas confiando e crendo. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Quando fui para Rondônia dar aula, eu tinha acabado de orar um monte, dizendo, Deus, tira o meu dinheiro. Eu quero ver o Senhor fazer milagre na minha vida sem dinheiro. Quando eu falei com o pastor falou, Satírio, você comeu cocô? Que isso, cara? Que absurdo. Falar um negócio desse. Não, retira essa oração, cancela essa oração. Não cancelo. Vocês sabem que eu não sou teimoso. Não cancelo. Eu vou continuar orando assim, eu quero ter experiência de não ter um salário bom, porque desde que eu me converti, Deus só me abençoa. Meu salário multiplica, é só bênção, só bênção. Eu quero não ter o dinheiro e ver Ele fazer. Falei, Satírio, para, você não está entendendo. O processo de não ter dinheiro e esperar o milagre é terrível, cara. Não faz isso. Faço sim. Eu quero ter essa experiência.
Fui para Rondônia dar aula para ganhar o dobro do que eu ganhava no Paraná. E ainda lá eu ia trabalhar só meio período e um pouco à tarde. Aqui eu trabalhava de manhã, tarde e noite. Chego lá, o que acontece? O governo não paga salário. Fiquei sem receber salário de fevereiro a julho. E eu esqueci da oração, Bob. Eu não lembrava da oração que eu fiz. Não lembrava da oração que eu tinha feito. E aí, um certo dia, eu comecei a brigar com Deus. Deus, sempre fui dizimista fiel. Nunca dei meu dízimo, eu sempre dei meu tudo. Tudo que a igreja precisava, eu dava um jeito de ajudar. O Senhor sabe, Deus. E olha agora o que eu estou passando. Onde está a sua fidelidade? Onde está a sua proteção? E eu brigando com Deus. E a lição do domingo que eu ia dar era a proteção de Deus, o nome da lição. Falei para minha irmã, grávida, morando comigo, dependendo de mim, e eu não recebendo nada de salário. Eu falei, não, eu não vou dar aula não. Como é que eu vou falar sobre proteção de Deus? Vivendo do jeito que eu estou? Não vou falar não. E no sábado de manhã eu falei, Miriam, eu vou dobrar meu joelho no quarto, você vai ouvir eu chorar, gritar, reclamar, não quero que você entre e eu não vou sair de lá, enquanto Deus não falar comigo. E de repente, num dado momento, ela disse, Tírio, sai daí, para de reclamar, nós temos um monte de coisa na geladeira, não falta nada para a gente, me deixa quieto. E eu estou lá reclamando com Deus. A primeira experiência que eu tive, de Deus chegar e me chacoalhar literalmente, vamos balançar isso aqui, acabou de arrumar, cala a boca e escuta. E Deus começou a falar comigo, você tem uma enxaqueca desde os 13 anos, nesses 6 meses, qual foi o dia que você teve uma enxaqueca? Quando você precisou de remédio? Queridos, Deus é incrível. Ele falou assim, como eu exijo que o proprietário da casa te trata quando ele vem cobrar o aluguel? Eu lembrei que ele falava, tu é homem de Deus, tu é servo de Deus, eu sei que tu vai pagar, irmãozinho. E do lado ele ameaçava de despejo. 6 meses sem pagar aluguel. 6 meses sem pagar água, sem pagar luz. Sem pagar mercado, sem pagar feira. Sem pagar açougue. E nunca ninguém destratou, nunca ninguém reclamou. E queridos, Deus foi falando, eu fui me sentindo pequeno. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente quer ter experiências com Deus, Ele tem alegria em nos levar a ter experiência com Ele. Ele tem prazer nisso. E de repente eu comecei a me sentir tão injusto com Deus, eu fui pegar minha lição para preparar a proteção de Deus. Aquilo fazia um sentido absurdo falar sobre um Deus que protege, um Deus que cuida. E fui preparar a lição, estou preparando a lição. E a Miriam tinha falado assim comigo, né? Minha irmã. A gente podia fazer um franguinho, né? Foi ver na geladeira, não tinha nada de frango, tinha uma carne moída, tinha outro negócio lá. E eu falei, Miriam, eu não vou comprar fiado mais. Eu não aguento mais fechar minha cara e dizer, o salário não saiu ainda. Não vamos comer frango não, vai ter que comer o que tem. Ela falou, não, está de boa, tranquilo. Mas depois eu fiquei chateado, eu falei, poxa vida, ela está grávida, querendo comer uma carne de frango. E, não. E aí, quando eu estou lá preparando a lição, começou a fazer sentido a cobrança que Deus fez, né? Jogou na minha cara um monte de coisa que Ele faz, que a gente não percebe, Ele que está fazendo. Você está respirando por quê? Né? Você está vivo por quê? Tem um teto por quê? E quando eu estou preparando a lição, chega uma vizinha, um frango temperado na bandeja, cadê a Miriam? Chamei a Miriam, falei, Miriam, eu trouxe para vocês, meu marido chegou do sítio agora e trouxe um frango e quer que eu faça aquele frango que ele trouxe. Sabe, queridos, e Deus falou, quem cuidou disso? Deus cuida dos detalhes, quando nós decidimos confiar nele. Quando nós decidimos nos calar, queridos, e deixar que ele seja Deus. Tem lutas que são vencidas confiando nele, entregando, parando de lutar. E tem situações que é para lutar, tem situações que é para confiar. Eu me lembro outra história que me marcou para caramba. Foi quando Deus fala com Davi, fala, Davi, quando você vê em cima das amoreiras um balançar, um chacoalhar, eu saí com um exército à sua frente. Pode ir, que eu vou dar vitória. Que tremendo, queridos.
Quando a gente pensa que está sozinho, que não tem mais nada, não tem ninguém por nós, e nós olhamos para Deus e pedimos socorro nele, ele tem exército que coloca à disposição do crente. Ele tem recurso que ele coloca à disposição do crente. Ele tem socorro que ele coloca à disposição dos que confiam. Mas existem lutas que não são nossas. E tem lutas que ele nos capacita para lutar. Algumas guerras, Deus manda lutar. Deus capacitou Davi e capacitou ele para ir para cima do Golias. Ah, mas será que foi só a força dele e a pedra que ele acertou na cabeça do gigante? Queridos, eu creio que na hora que ele estava girando aquilo, quando a pedra saiu, um anjo pegou e levou a 1000 vezes mais forte aquilo. Mas ele teve que lutar. Ele foi lá, pegou a espada do próprio Golias. Sabe, queridos, mas existem guerras que Deus diz, não toque, não faz nada. Porque pertence a ele. A Bíblia diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E como nós temos prazer em vingar, temos prazer em querer dar o troco, fazer igual, recebemos, temos a tendência de ser assim. E Deus fala para não fazer, deixar com ele. Ele é Deus, ele pode, ele sabe como fazer. Então, quando nós insistimos em lutar, lutas que não é para lutar, nos ferimos, nos machucamos, perdemos, porque não era para lutar, era para confiar, era para descansar nele, era para confiar nele. E sabe, queridos, a última arma que o diabo pega valendo contra nós, para não depender de Deus, é o medo. É o medo. Ah, mas e o medo, queridos? Quando Israel viu o faraó longe, ficaram apavorados, nós lemos o texto. Por acaso não tem sepultura suficiente no Egito para você trazer aqui, para a gente morrer aqui? Eles estavam muito próximos. Eles viam ao longe o exército vindo contra eles. Entraram em pânico, desespero. O medo faz a gente sempre ver o problema maior do que Deus, maior do que é o problema realmente. Ah, eu acho que esse tipo de coisa Deus não age, eu acho que nesse tipo de situação Deus não entra. O Mar Vermelho, queridos, não foi apenas uma travessia, foi uma escola. Ali Deus estava ensinando Israel, olha, vocês nunca mais vão depender do Egito, nunca mais vai precisar do Egito. É isso que Deus estava mostrando para aquele povo. Deus estava formando um povo, preparando um povo. Quando Deus permite lições tão terríveis para nós, são situações para aprendermos a confiar nele. Queridos, o que eu vivi em Rondônia, nesse período, sem receber, e o que eu vivi no segundo período, no primeiro ano em Rondônia, ali eu aprendi que é possível depender de Deus, crer que Ele pode entrar e fazer. Foi incrível. Emprestei dinheiro para vir para o Paraná nas férias, porque não recebi nenhum salário lá no primeiro semestre. Mas aqui no Paraná eu tive a segunda experiência, com o favor de Deus, de uma forma incrível, que já contei várias vezes também. De ouvir Deus falando, eu estou na rua caminhando e ouvi, vai no banco. Olhei, não vi ninguém. Vai no banco. Falei, será que é Deus? Eu fui embora, cancelei minha conta. Vai no banco. Olhei na árvore, não tinha ninguém. Fui no banco. Queridos, o meu salário no Paraná estava entrando todos os meses na conta. Desde fevereiro. Que eu recebi em janeiro. Dei entrada, mandei minha carteira, foi dado baixo na minha carteira, levei minha carteira embora para Rondônia. E o salário continuou vindo. Todos os meses. Falei para o cara,
antes de saber que era o salário, falou: esse valor não está batendo. Eu tinha encerrado a conta, não era para ter nada. O valor não está batendo. Você pode ver de onde veio esse crédito? Aí ele falou: cara, está podendo, hein? O salário caindo na conta e não usa. E o Espírito Santo falou: eu providenciei isso. O capeta falou: você não pode usar, você não trabalhou no Paraná, não é justo você usar. Eu falei: é verdade, faz sentido. Fiz um teste. Falei: Deus, vou fazer um teste, se eu tiver a resposta dessa forma, eu tenho certeza que é o Senhor que providenciou e eu não vou ter medo, não vou ter dúvida que é socorro do Senhor. Fiz o teste. Era socorro do Senhor. Voltei lá no banco, pedi um talão de cheque, passei na loja, comprei o melhor jogo de quarto para minha mãe, que estava doente, fazendo hemodiálise, dormindo num colchão no chão. 4 irmãos casados morando na cidade. Uma cama, gente, pelo amor de Deus, o que é uma cama? Simples, né? Passei no mercadinho, que meu pai estava com as contas atrasadas, paguei todo o mercado atrasado. E de repente, sai todo o meu salário de Rondônia também. Pensa num cara que fez festa. Era sorvetada para os jovens todos. Falei: não, agora é comigo, gente. Não vamos chupar sorvete hoje. Vamos comer carne amanhã. Sabe, queridos? E Deus mostrou para mim, só no Paraná que eu lembrei da oração que eu tinha feito. Porque quando eu fui rasgar o talão de cheque, depois que pagamos as contas, consertei meu Fusca que eu tinha deixado para minha mãe, porque ela vinha fazer hemodiálise em Londrina, precisava do Fusquinha. Quando eu fui rasgar o cheque, o Senhor falou: não rasgue, essa fonte não vai secar. Falei: uau. Falei: Senhor, o Senhor é grandão. Não é por você não, é pela fidelidade da tua mãe. Assinei todos os cheques, entreguei para o meu irmão, falei: ó, todo mês vai lá sacar o dinheiro que essa fonte não vai secar. Veio o ano todo esse recurso. Só parou em fevereiro do ano seguinte, quando meu pai vendeu a casa, mudou para Londrina e tinha dinheiro. Escute, o teu Deus pode muito mais do que você imagina. Muito mais do que nós imaginamos, queridos. Muito mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Mas o milagre começa muito antes da abertura do mar. Eu e você precisamos entender isso. Antes de a água abrir, Moisés recebeu uma palavra. Diz aos filhos de Israel que marchem. Que paradoxo. Marchar para onde? Na direção do mar. Deus frequentemente, queridos, pede movimento antes do milagre. Vocês já ouviram alguns pregadores falar aqui, eu também já falei, você coloca o pé e Deus coloca o chão. À medida que você vai colocar o pé, Deus providencia o chão. E foi isso que esse povo fez. Diga: a obediência vem antes da manifestação. A obediência vem antes. Porque quando você obedece, você está confiando e permitindo que Deus entra na situação. Vem antes, queridos. Vem antes. Não foi o cajado que abriu o mar. Foi Deus. O cajado foi um instrumento que representa a autoridade. O cajado significava autoridade. E ele só representou Deus ali, porque foi Deus quem abriu. A nossa oração não produz milagres. Quem produz é Deus. O nosso jejum não faz Deus agir, mas nos coloca em posição para ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você diz não aos prazeres da carne para ter um tempo especial com Deus? Porque o nosso jejum não muda Deus, queridos, não faz Deus agir. Mas Ele nos prepara para estar na posição e em condições de ouvir Deus. A nossa fé não muda Deus, mas ela abre espaço para confiar no Deus que tudo pode. Que tudo pode, tudo pode.
Então, quando é que Deus luta, queridos? Observe o que aconteceu, que incrível. Eles estão ali próximos do mar, olhando o mar, impossível de atravessar nada, aquele povo todo, com criança, mulher grávida, com os animais, com um monte de coisas que trouxeram do Egito. E de repente recebe uma ordem, diga ao povo que marchem. Moisés já ouvia Deus falar que ele ia fazer algo incrível. Deus já tinha falado com ele. E o povo marcha em direção ao impossível. E é assim que eu e você precisamos fazer, marchar em direção ao impossível. É assim que nós temos que fazer. E aquela coluna que ia à frente deles, o anjo que ia à frente deles, quando Deus dá a direção para ele bater com o cajado na água, muda tudo. A coluna sai da frente e fica lá atrás, entre eles e Faraó e o exército. O que era luz para eles era trevas para Israel. Israel ficou perdido, o Egito ficou perdido, queridos, tão próximo, mas não conseguia mais vê-los. Buscou por um lado, mas aonde se enfiou tanta gente? Procurou por outro, e o povo atravessando o mar. Deus mudou a posição da coluna, mudou a posição do anjo, mudou a posição da água, secou o chão do mar. Assim, parece impossível para nós. É muito simples para Deus. Quando Deus luta, queridos, o anjo muda de lugar, a coluna muda de lugar. A água começou um vento, queridos, que mudou a direção. Agora o vento soprava dali para cá, daqui para lá. O vento mantendo uma coluna de água para cá, e ao mesmo tempo o vento saindo daqui, mantendo uma coluna de água para lá. E um vento tão forte, que secou o chão. Aonde Israel passou a pés enxuto, os carros de Faraó, quando começou a entrar na água, começou a atolar. Começou a ficar preso na lama. Israel passou a pés enxutos. Entende isso, queridos? Quando o inimigo entrou na água, completamente dentro da água, as águas voltaram. Nenhum israelita levantou espada. Nenhum. Porque Deus resolveu tudo. Quando Deus entra, Ele resolve tudo. Tudo. E o que Deus está nos ensinando nessa experiência, queridos? Que existem milagres que jamais aconteceriam se nós tivéssemos forças suficientes para resolver. Se nós tivéssemos dinheiro suficiente para resolver. Se nós tivéssemos recursos suficientes, sabedoria suficiente, competência suficiente, conhecimento suficiente, jamais teria o milagre. Mas tem milagres que são lições importantes. 43 anos caminhando com Jesus. Vai fazer dia 28 agora de julho. Eu sei que eu posso confiar nesse Deus. Ele já me deu provas incríveis de como Ele é cuidadoso, como Ele cuida dos detalhes. Como Ele cuida dos detalhes. O que eu e você precisamos aprender com isso, queridos? Que enquanto somos dependentes de nós mesmos, enquanto somos escravos do pecado, enquanto somos escravos dos vícios, enquanto lutamos, dependentes de uma situação ou de outra, dependência emocional, mulheres dependentes de maridos, maridos dependentes de mulheres, filhos dependentes de pais, pais dependentes de avós. Estou acompanhando um casal, perto dos 60 anos, ainda depende do benefício da mãe, o camarada, que louco. Enquanto nós ainda dependemos de alguém, não estamos prontos para ver o milagre do Senhor. Só quando nós decidimos
sair da situação. Quando nós decidimos mudar a situação. Porque isso que nós lemos, queridos, fala profundamente contra situações que geram dependência. Israel, depois de 400 anos escravo no Egito, não conseguiam se ver como nação livre. Não conseguiam imaginar que poderia um dia ser uma nação livre. E eles tentaram, com força de vontade, tentaram no braço. Quantas vezes nós prometemos mudança, choramos que vai ter mudança, mas voltamos e continuamos caindo nas mesmas coisas. E enquanto não perceber, eu não consigo sozinho. Porque é justamente aí que começa a nossa restauração, nossa libertação. Quando eu entendo, eu preciso de Deus. Eu não venço quando eu sei que eu sou forte. Eu venço quando eu sei que eu preciso de Deus, que eu necessito de Deus. O apóstolo Paulo falou isso, né? E ele aprendeu, de forma dura, mas ele aprendeu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu estou fraco de mim mesmo, dos meus recursos, das minhas condições, é que Deus entra com providências incríveis. A dependência de pessoas, a dependência do dinheiro, a dependência de circunstâncias, a dependência de vícios, quase sempre ela revela uma verdade espiritual. A autossuficiência é incapaz de libertar alguém, é incapaz de nos colocar em liberdade, mas a rendição a Jesus Cristo abre espaço para o Espírito Santo trazer transformações, mudar, curar, fortalecer, transformar, e isso ele faz diariamente. Diariamente ele está fazendo isso. Então nós aprendemos aqui que o maior milagre, queridos, não foi o mar abrir. O maior milagre foi para aquele povo. Foi no coração daquele povo, que quando tudo parecia perdido, Deus vem e faz algo sobrenatural, algo incrível. Aquele povo nunca mais foi o mesmo. Na cruz, tudo parecia perdido. Os discípulos pensavam, acabou, até voltar a pescar. Mas quando toda a esperança humana tinha morrido, a ressurreição começou. Fim das forças humanas, queridos. É o início da vitória sua. Aqui foi o início da maior vitória de todos os tempos. A vitória de Cristo contra a morte, contra o inferno e a vida que ele começou a ter para distribuir, a ponto de atingir eu e você um pouco mais de 2000 anos depois. Essa história tem uma palavra para você. Talvez você esteja exatamente na situação de Israel, entre o Egito e o Mar Vermelho. Entre o passado que escraviza, que amedronta, entre a doença, entre a dor, entre a falta, entre a escassez, e um futuro incerto. Olha para os lados, não tem quem pode socorrer, não tem saída. Eles tinham montanha dos dois lados, não via saída ao olhar para os lados. Para trás tem um passado de pecado que escraviza, um passado de mentira que escraviza, um pecado de drogas que escraviza, um passado de prostituição que escraviza, um passado de medo que escraviza, um passado de derrota que escraviza. Olha para trás e fracassou quantas vezes? E olha para frente e não vê saída. Mas você está diante do mesmo Deus que fechou a boca de leões.
O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O mesmo Deus que fez o sol parar. Eles achavam que estava parando o sol, né? Mas tinha parado a terra. O mesmo Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus. Ele continua agindo. Falar para a pessoa do teu lado, no teu caso tem jeito. Queridos, tem jeito. Hoje Deus está chamando pessoas cansadas, pessoas que chegaram no limite, pessoas que talvez tenham dito: eu não aguento mais lutar essa luta, eu não aguento mais essa situação. Talvez você tenha dito para Deus: eu não aguento mais. Se essa é a sua realidade, você está no lugar onde Deus costuma manifestar o seu poder. Você está na condição perfeita, aonde Deus costuma manifestar o seu sobrenatural. Porque Deus não procura autossuficientes. Deus procura rendidos. Ele não procura quem conta com a força própria, quem confia no seu taco, no seu potencial, no seu dinheiro, no seu recurso, na sua sabedoria, nos seus talentos, nas suas habilidades. Ele procura joelhos dobrados, dependentes dele. Há quanto tempo você não dobra o joelho e fala: Deus, eu estou aqui para te dizer que eu sou dependente, eu preciso de uma ação sobrenatural. Talvez Deus esteja te dizendo nesta palavra: para de carregar sozinho aquilo que só eu posso carregar. Tem coisas que nós insistimos em carregar, e é só Deus que pode, queridos. Eu quero te convidar a entregar sua dor, entregar sua culpa, entregar seu vício, entregar sua ansiedade, entregar sua família, entregar seus filhos, entregar sua empresa, entregar seu futuro, entregar a doença, entregar o medo. Porque quando a força humana termina, queridos, começa a operação de Deus. É aí que começa a operação do sobrenatural de Deus. O Senhor ainda continua abrindo mares. O Senhor ainda continua destruindo gigantes. Talvez o teu problema pareça gigante. É um gigante que ele pode vir por terra, sem nenhum esforço seu. Ou se Deus quiser ver você, te dar o prazer de te ver lutar, Ele vai te dar a arma certa. Se Ele te ver, porque Deus tem alegria em ver os que confiam nele lutar, sabia disso? Deus tem alegria em ver. Ele tem prazer em ver. Deus continua quebrando cadeias. Deus continua desligando algemas. Continua, queridos. Ele continua. E Ele continua escrevendo novos começos. Talvez tenha pessoas aqui precisando começar de novo. Ou começar de novo, mas diferente. O mesmo Deus que pelejou por Israel, peleja por você. Pode ter certeza disso. Talvez você não esteja vendo o caminho, mas Ele já preparou uma passagem por onde você não imagina. Talvez você não esteja vendo saída, Ele já tem saída. Já tem, queridos, Ele tem. Fique em pé. Eu quero que você segure firme a promessa do Senhor. Ele diz que você não está sozinho. Ele diz que luta por você. E se Ele tiver o prazer de te ver lutar, Ele luta com você e te capacita. Mas caminhe em obediência. Deus só pede caminhos em obediência. Diga: o meu Deus nunca perdeu uma batalha.
Que lindo isso! Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E se você entregar para Ele, você vai ver portas se abrir. Você vai ver o milagre acontecer. E Ele quer que você também não perca a batalha, mas seja um vencedor. Diga a Ele toda a glória. Diga bem alto: a Ele toda a glória. Você vai aprender a reconhecer que é Deus na sua vida quando você entrega, quando você descansa. A Bíblia diz que o cair é do homem, dizendo que, enquanto humano, nós estamos sujeitos a recaídas. Mas também quando corremos para Ele, experimentamos Ele nos levantar de forma maravilhosa. É Ele que levanta, é Ele que sustenta. E Ele quer que você seja vitorioso, vencedor. Eu não sei o que você tem que entregar para o Senhor nessa manhã, mas eu sei que Ele abriu o mar vermelho para você passar por ele. Eu sei que Ele já fez milagres para te manter de pé. Se você está aqui hoje, é Ele quem te trouxe para esse lugar nessa manhã. E se Ele colocou essa palavra no meu coração, e é incrível, né? Que muitas músicas falando das águas que não vão nos afundar, da tempestade que não vai nos derrubar, do mar que vai se abrir, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida. Eu quero que você comece a pensar agora qual milagre você precisa. O que você vai decidir nessa manhã parar de lutar e colocar nas mãos do Senhor? O que você vai parar de fazer no seu esforço e deixar o cuidado dEle? Porque quando a gente entrega, queridos, e não pega de volta, Ele resolve. Quando? No tempo dEle e na hora certa, aonde fica visível e fica claro que é Ele. Porque Ele não divide com a capacidade humana. Ou é Ele ou é Ele. E Ele vai fazer na sua vida infinitamente mais. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, faz a sua oração de entrega. Olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do mar, olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho da dificuldade, mas olhe também para o tamanho do seu Deus, que hoje está dizendo: entrega, descansa, e eu vou mudar a tua sorte. E você vai testemunhar aqui, amém? O milagre do Senhor. Vamos adorar o Senhor.